Continuando aí nossos estudos, né, a gente estava falando lá sobre a falsa identidade, né, lá do artigo 307 do Código Penal. Vamos falar agora também da falsa identidade, o artigo 308 do Código Penal. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceira. Ele é um crime diferente do 307, porque o 307 ele fala em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Aqui ele já fala para quando você usa como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia. Quando ele está falando isso, a gente não está tratando aqui de documento falso. A gente está tratando aqui de passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, né, de documentos verdadeiros, mas que são de outra pessoa. Então seria mais ou menos, eu utilizo o passaporte de um amigo meu, né? E seja lá em qualquer lugar que eu usar esse passaporte, a partir do momento que eu utilizar o passaporte de um amigo como se fosse meu, a gente está aqui no artigo 308. Não é o 307, porque o 307 eu não uso documento. O 307 eu me apresento como sendo ele, eu me atribuo sendo aquela pessoa. Aqui não, aqui eu utilizo esses documentos. Mas o crime vai além, ó. Ou ceder a outrem que dele se utilize, né? Ou eu ceder, por exemplo, o meu passaporte para que alguém se utilize dele, como se fosse eu, né? Por que é diferente do 307? No 307 a pessoa se passaria por mim, sem documento, sem nada. Aqui eu empresto para ele o meu passaporte e ele utiliza, tá? Então, quem responde pelo crime? Ele vai responder por ter utilizado como dele o passaporte meu e eu vou responder o crime por ter cedido a ele o meu passaporte. Documento, ou ceder a outro para que dele se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro. Quer dizer, eu posso ceder a ele o meu passaporte como o de outrem, né? Passaporte é aquele documento necessário para que você faça viagem internacional. Título de eleitor é aquele que possibilita ao cidadão para que possa votar, ao eleitor, né, que possa votar, não só o cidadão, mas o eleitor, para que ele possa votar. E carteira de reservista é aquele documento, né, que os homens possuem, né, tendo prestado ou não o serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório, né, eles recebem lá uma carteira de reservista. A gente tem aqui nessa parte de ceder a outrem um especial fim de agir, né, que é para que dele se utilize. Ou seja, se eu ceder o meu passaporte para alguém que não vai se utilizar, a gente não tem um crime. Né, Rogério Greco fala até da necessidade da efetiva utilização. Se não foi utilizado o documento que eu cedi, não há um crime também. Só o fato de eu passar para ele não tem crime. E mais ainda, né, essa cessão exige que eu tenha conhecimento de que o agente vai se utilizar daquele passaporte, por exemplo. Né, se eu não tiver esse conhecimento, também a gente está tratando de fato atípico. Aqui a gente tem aqui a pena de detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave, né? Ou seja, é um delito subsidiário. Se tipificar um crime mais grave, como por exemplo um estelionato, né, a gente vai ter lá o crime de estelionato e não aqui o do 308, ok? Aquelas regras lá que a gente tinha lá sobre a discussão, falsa identidade, autodefesa, silêncio contra a sua identidade, né, a gente vai entrar na mesma regra lá do 307. Aquelas mesmas discussões de lá se aplicam aqui. Uma coisa interessante, o pessoal pergunta, e quando eu pego o documento do outro, pego o passaporte dele e insiro a minha fotografia lá, eu vou responder pelo 308? Não, vou responder pelo 297, que ele é mais grave. Ok? Beleza aí? Vamos lá então, 309. Fraude
de lei sobre o estrangeiro. Usar o estrangeiro, veja que a gente já está num crime próprio aí, usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, ao especial fim de agir, entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. Usar estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. O que é um nome? É chamado patronímico, né? O nome é aqui utilizado de forma lato sensu, né? O prenome e o nome, né? O nome completo, né? Ele utiliza o nome que não é dele. E veja que aqui ele é direcionado ao estrangeiro, né? E o que é interessante também, quando ele fala que é o nome que não é o seu, né? Não faz diferença se o nome que ele utiliza, que não é o dele, é o nome de uma terceira pessoa ou se é um nome fictício, não importa. Ele utilizando um nome que não é o dele, a gente já tem o crime tipificado aí. O parágrafo único, ele fala, atribuir ao estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Nós falamos lá atrás sobre essa questão da qualidade, que a gente voltaria a falar aqui, né? Quando fala falsa qualidade, é porque a gente tem a Lei 13.445 de 2017, que instituiu a Lei de Imigração. Ela trata lá algumas situações, e a gente tem alguns tratados internacionais também, né, que dão certos benefícios ou prerrogativas para algumas pessoas que estão, por exemplo, numa missão diplomática, numa missão educacional, né? Elas acabam tendo uma missão religiosa, elas acabam tendo certas prerrogativas. Essa missão educacional, missão religiosa, missão diplomática, ela é realizada por diplomatas, por religiosos, por educadores, e diplomata, educadores, religiosos é a qualidade. Então, o crime aqui, quando ele fala atribuir ao estrangeiro falsa qualidade, ele se apresenta numa qualidade, por exemplo, de religioso, que ele não é. Né? Qual é o objetivo? O objetivo é se beneficiar das tais prerrogativas que o Tratado Internacional ou a própria Lei de Imigração pode garantir ao indivíduo. Beleza? Tranquilo, né? Esse artigo aqui. O artigo 310, né? Interessante esse artigo também, fraude de lei sobre estrangeiro. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. É engraçado que a gente ouve aí falando, né, a pessoa falando, a China está comprando tudo no Brasil, está comprando tudo, está comprando tudo. Não é bem verdade, né, porque há um limite, né, para se manter a soberania do Estado, a independência das empresas nacionais, né, a Constituição Federal, ela estabeleceu alguns limites para essas aquisições. E o artigo 222 da Constituição Federal, ele vem trazendo lá os motivos pelos quais há essa limitação. Segurança nacional, interesses políticos, socioeconômicos. Então, o artigo 222, ele traz as restrições aos estrangeiros e empresas estrangeiras nos investimentos dentro do território nacional. O que o dispositivo aqui está tentando criminalizar? O testa de ferro, o laranja, aquele cara que dá o nome dele para que o outro tenha, para que o outro ganhe, para que o outro leve o dinheiro, né? Ele fala ações, né, que são títulos de uma sociedade, né? Cotas ou ações, que seja, né? Título, qualquer papel negociável, independente do que seja. E valor, dinheiro ou tudo aquilo que seja trocado por dinheiro. Há um limite e esse limite não pode ser estourado. De repente, a empresa estrangeira ou o estrangeiro, ele chegou já no limite que a lei permite, que a Constituição permite, então ele se vale de um brasileiro para que isso seja feito. Por isso que a gente tem
como sujeito ativo qualquer pessoa desde que seja brasileiro, né? Porque o estrangeiro não pode mesmo, então tem que ser brasileiro, né? É uma norma penal em branco, né? Ou aquelas normas chamadas de primariamente remetidas, né? Em que ela exige uma outra norma para que lhe dê complemento. Então, que norma que pode lhe dar o complemento? Além da Constituição Federal, tratados internacionais, a lei de imigração ou qualquer outra lei ou norma do poder público que trate a esse respeito. Maravilha? Grande abraço para vocês.